mercado. Mantendo o mercado. Eu só falei que eu não tenho camarota, né? Então, mas cara... Eu, o Charles, o Moreira... Ô, seu Marcos, esse aqui é tudo passado pelo... Luiz Henrique... Não, tem essa o Douglas Castro, que ninguém conhece. Senhor, vem cá. Você lembra de quem está vivo aqui? Eu, o Li como tá? O Li morreu, o Li baixinho morreu. Morreu também? Morreu, o Li. O irmão dele também morreu. O Li morreu. O Tião parece já foi. Quem no profissional foi bem nos campeonatos. E tinha dois goleiros, o Félix e o Euado, né? Mas o goleiro, né? Porque eles criaram o terceiro goleiro. Na Penha. Feminino que também. O Leão chegou lá e queria sacar o Félix ele jogar. Eu não gosto dele. Ele é colega de infância. Chegou lá e sacar os dois. Deu moral pra ele levar. Deixar até hoje, já chega Se for jogar, quem que é o organizador aqui? Quem que saiu jogando aqui? Jair da Rosa Pinto, Atafine Mazola. Não, pela Eva. Olha o Nelson Violência. Jogamos juntos. Amador. A senhora. Que não fala, é o senhor lembra? O Ajado não puseram. Porteiro, zagueiro, entrou lá. O Rodrigo tá aqui. Esse é aquele crequeiro. O senhor lembra? O senhor. Você mora pro Guarani, joguei primeiro celular no Guarani, no América, no 15, campeão, não queria ver. Não, daí eu quero sair com você. Nós dois, né? Não, aí foi aqui já, velho. Pronto, já terminou. Conversar com o Jorge Pinto, que também foi o jogador, um dos primeiros jogadores de São José, seu Jorge. Primeiro treinador profissional fui eu. Depois foi o Died. Ele era meu auxiliar. Confere, presidente. Como que é o São José de hoje com os Formigão de ontem? O amor é um só, sabe? Hoje é outros novos, compreende? Tá aí o comandante lá, foi meu jogador, né? O treinador. A gente fez por amor, viu? Eu sou o primeiro profissional, vou exibir para você a minha carteira. Lá no vestiário, quarta-feira. Vem aqui. Apaguei, não esqueci que eu pedaço Jorge Pinto. Só que o profissional que nunca recebeu um tostão, tá aí o Mário Tobano, fazia por amor à camisa. Mário Tobano. Começar com o Mário Tobano também, que foi presidente de São José. Gostaria que você falasse um pouquinho também, Mário, o São José de hoje com o São José de ontem. Não sei, o São José do nosso tempo de 63 em diante era um São José que nascia, era o nascedor do São José. A história do nosso São José realmente começou nessa época. Trouxemos o futebol profissional para a cidade. Os maiores astros do futebol de São José começaram naquela época. Leão, Sérgio Valentim, Teodoro, o Baiano, o Mug. E foi uma leva extraordinária de bons jogadores. Ferretti. Então, eu estou muito entusiasmado agora com São José, porque está usando o mesmo método que nós usamos na época, pegar gente da cidade.
gente nova, que tem amor à camisa, não pega esses medalhões aí que só querem explorar o clube. E aí nasceu uma história bonita, porque fizemos um estádio novo e conseguimos, daquela época nós conseguimos colocar na seleção brasileira o Leão, o Sérgio e o Teodoro. É um feito extraordinário. Eu tenho muita alegria por ter sido o presidente daquela época. E hoje uma homenagem ao Museu do Esporte sobre os atletas do Formigão do passado. Gostaria que você falasse também a respeito dessa homenagem de hoje. Eu acho muito importante. Eu acho que tudo que se fizer homenageando esse pessoal antigo, que fizeram a história, é muito importante. Nós precisamos criar uma mentalidade cultural onde a memória seja cultivada. Infelizmente, hoje ainda a gente entra no estádio e encontra pessoas que estão vinculadas a um novo clube e não tem noção da história disso daqui. Como começou? Quando o Jorge Pinto de Souza entra aqui dentro, está entrando na história do São José, uma história, um pedaço mais bonito da história do São José. E isso é importante que todos saibam. Muito importante. Mário Toboni, obrigado pela participação. Fico feliz de ver o Mário falar, porque o Mário foi um baluarte. Ele empenhou muitas coisas dele para ter o São José. E aquele estádio, quando eu era vereador, junto ao Veloso, quem arrumava as verbas para apoiar, para fazer a pedido do Mário, era eu. Fiz isso como fiz a minha carreira de profissional, sem receber dinheiro. Amor na camisa, por gratidão a essa cidade. Porque eu confesso aqui publicamente, São José era tuberculose. E eu sou militar, sou reformado na guerra, mas vim para morrer em São José com tuberculose. Graças a Deus. Tenho uma família muito grande, nunca mais tive problemas. E devo isso para São José. Essa é a razão que muita gente sabe. Mas por que eu, no profissional, com a minha carteira que eu mostrei para você tudo, primeiro treinador profissional, sem ganhar, por gratidão a essa cidade, só isso. Porque eu recebi muito mais a minha vida, por isso eu posso falar isso. E não arrependo não. Por isso aqui no museu eu dei essas fotos aqui, quase todas, do passado que eu tinha, porque o Zezinho é uma pessoa que me considera muito. A família Frege em São José era rei do futebol. O falecido Robertinho era o melhor de todos, o Zezinho o mais habilidoso. E tudo na história, eu fico aqui um mês falando para você o São José, mas eu tive um presidente, o primeiro, o Mário Toboni, que ele dava toda a força. Um dia um atleta que estava completamente errado pela falta que ele cometeu, muito feio, que eu não quero nem falar aqui, foi lá, falei, você pode ir falar com o presidente, com quem você quiser. E lá na Câmara o Mário falou para ele, olha, eu sou o presidente, mas o Jorge é o treinador, merece toda a confiança. Você tem que falar com ele, se retratar com ele, porque se você não fizer isso, ele não te deixa você mesmo, e é ele que manda, não sou eu, essa parte quem manda lá é ele. Então você vê, presidente dá. E esse jogador serviu para ganhar um histórico jogo, depois se retratou, o rapaz casado tinha cometido uma falta muito grave, que eu não quero nem citar o que era. Jogou no jogo da Ponte Preta, nós ganhamos lá, o Mug estava no gol, agora há pouco ainda conversou para mim, que era o goleiro, né? Nós conseguimos derrotar o Jair da Rosa Pinto lá. Jorge, obrigado. Jorge. Faz parte da história isso. Estou muito feliz hoje e você está vendo as minhas lágrimas. Obrigado, Jorge. Jorge Pinto, primeiro treinador do São José Esporte Clube Antigo Formigão, falou também aqui nessa grande homenagem no Museu do Esporte, que abre-se as portas para você, torcedor, fazer a visita nos grandes jogadores que passaram aqui por São José Esporte Clube. Saindo do Formigão, vindo agora para o Azulão, conversar com o ex-jogador Ademir Melo, que também
participou aí desse campeonato do Azulão do Vale em 82, Melo. Rapaz, eu tenho uma grande felicidade que eu participei bastante, né, da história, da vida do São José. Até o próprio Formigão eu tive oportunidade de quando eu morava em Piracicaba, entendeu? No Roberto Gomes Pedro, no Campo Velho do 15, ver a equipe São José quando era preto e branco, era famoso, Formigão. Eu tive amigo que jogou nessa equipe do Formigão, que era preto e branco, o Nivaldo, atacante, o Nardo, um ponto também, que eu tive a oportunidade também de trabalhar com ele no 15, ele como preparador físico, já não como jogador, que é bem mais velho que eu. E tive uma grande felicidade de vir a São José em 79, né? E ter, graças a Deus, muito mais sucesso, entendeu? Do que tristeza dentro do futebol aqui. Então, fico muito feliz. Essa festa aqui, né, hoje aqui, é um museu do esporte e nós esperamos, né, que isso aqui seja guardado com muito carinho, né, pelos torcedores, São José, enfim, pela sociedade São José dos Campos. Melo, esse quadro de 82, quem são eles? Olha aí, está o Ivan, né? Ivan, Darcy, Beto Fuscão, Gerson, Soto e Reinaldo. O massagista era Chinivaldo, o Edinho, Ademir Melo, Tato, Esquerdinho e Nenê. Essa equipe ficou 30 e poucas partidas invicta, entendeu? Essa equipe que foi para a Série Ouro no campeonato, que hoje é o brasileiro da primeira divisão do nosso futebol. Essa equipe levou o São José a jogar no Flamengo, Botafogo, Vasco, Grêmio, Internacional, as grandes equipes do futebol da primeira linha do nosso futebol brasileiro. Nosso secretário Alberto Marques abrindo a exposição no Museu do Esporte, trazendo aí todos os antigos jogadores e também os jogadores de 82. Gostaria que você falasse como que é essa homenagem para você mesmo. É muito importante, né? Porque infelizmente nós brasileiros, entendeu? A gente não vê, né, as pessoas, né, que fez alguma coisa aqui dentro do nosso futebol. Hoje nós temos aqui pessoas muito importantes, entendeu? Como chama ele o primeiro técnico São José, o seu Jorge Pinto. Entendeu? Esse homem é um homem que vale ouro dentro do futebol, dentro do esporte de São José dos Campos. Ele tem o Mário Toboni, que eu não tive o prazer de trabalhar, mas Edson Mug, Sérgio Valentim, essas pessoas que passou, foi um dos melhores presidentes. Então isso aí que a gente tem que olhar, entendeu? Tem que se viver do passado, entendeu? Tem que se viver do passado, como a gente tem que ver do presente. O passado fica na história da gente, entendeu? Então são pessoas importantes, tá? O Paulo Roque, que já jogou, é um cara muito querido dentro aqui da sociedade de São José dos Campos, entendeu? Isso a gente tem que ver, assim, eu valorizo muito esse lado, sabe, do passado, dos atletas, dos pessoal que fez alguma coisa dentro do futebol aqui de São José dos Campos. Melo, saindo do Formigão, São José Esporte Clube agora, na década de 2006, e você fala dessa garotada? Estava conversando agora com o Chaguinha, que é da Bandeirante, entendeu? Esses meninos eu conheço, porque praticamente tive a oportunidade de trabalhar com a maioria deles, entendeu? Então a gente está torcendo de coração que eles consigam, entendeu? Domingo alcançar o sucesso, porque eles merecem, porque não é brincadeira não, entendeu? O que eles já passaram, quase 2 anos eles jogando junto aqui na equipe São José, você entendeu? Então nós temos que torcer, torcer muito. E olha, rapaz, a gente fica triste se eles não conseguirem levar essa equipe para uma divisão acima. Então nós estamos torcendo muito, porque esses meninos são os meninos aí, que os pais que investiram em cima deles, entendeu? O pai deles, a mãe, sabe, que investiram em cima deles. Então nós esperamos que eles tenham sucesso sendo subindo, entendeu? Essa equipe São José. Melo, obrigado pela sua participação, Melo. Obrigado, velho. Esse foi o jogador Ademir Melo, na década de 82, no São José Esporte Clube, o antigo Azulão do Vale, que foi grande goleiro do São José Esporte Clube, que hoje também está sendo aí homenageado aqui no Museu do Esporte, os atletas do São José, do Azulão do Vale, do Formigão, enfim. Gostaria que você falasse um pouquinho sobre essa homenagem, Mário. Eu fiquei muito contente, primeira vez que estou aqui no Museu do Esporte, correria de para lá e para cá, mas hoje deu tempo, gostei muito aqui, o Zezinho Filhos tem cuidado muito bem daqui do museu. E também os amigos que estão aqui, né? Encontrei Edson Murgo, Sérgio Valentim, Ademir Melo, então o pessoal aí, o Walter Passarinho, o pessoal que jogou com a gente, isso é muito bom. Acho que é gratificante pra gente isso aí, as amizades que a gente faz durante a vida da gente no esporte e vai ficar para a história de São José, isso aí é muito importante. Isso aqui é a memória de São José do esporte, que o São José não pode esquecer e a população
deve visitar muito o Museu do Esporte. Você que parou com a carreira de goleiro, agora treinador de goleiro. Eu me dediquei a esse lado de treinamento de goleiro, formei em educação física, né? E hoje estou trabalhando no próprio São José, na Secretaria de Esporte. Estou muito feliz. Obrigado. Esse foi o goleiro Mário Boi, agora técnico treinador de goleiro do São José Esporte Clube. Sérgio Valentim, que desde 65 faz parte como jogador do São José, Sérgio? 64. 64. Fala um pouquinho como foi de 64 até agora. Olha, já faz tanto tempo, foi início, né? Isso aí, São José era completamente diferente. A população de São José era bem pequena e a maioria dos jogadores eram daqui de São José. O futebol era um pouco diferente de hoje. Era mais assim, no amor, a gente quase não ganhava nada, mas se dedicava muito para conseguir um resultado positivo para São José, para a cidade. Sérgio Valentim agora faz o quê? Eu agora estou aposentado. Bola? O tempo já passou, não. E a garotada de São José agora atual? Bem, estou torcendo pelo Mário, estou torcendo para que ele faça que tenha um final agora feliz, que conquiste o título. Eu torço por ele, para que ele se realize agora nesse campeonato. Sérgio, obrigado, Sérgio. Essa é a foto de Sérgio Valentim junto com Emerson Leão, que também jogou no São José Esporte Clube como goleiro. Vou conversar agora com o jogador do Formigão, que foi goleiro no Formigão do Vale, Edson Muck, que vai falar também um pouco sobre uma exposição no Museu do Esporte aqui em São José dos Campos. Vocês também estarão presentes, né? Não tenha dúvida. Eu fico muito satisfeito de estar presente nesse museu, porque o São José também, onde eu passei a profissional em 67, onde eu tive a oportunidade de encontrar o presidente Mário Toboni, Jorge Pinto de Souza, pessoas que eram um pai para a gente. Então, hoje eu estou com muita satisfação aqui presente, revendo meus amigos, Sérgio Valentim, Ademir Melo, o Mário, enfim, aqueles jogadores que jogaram da antiga, e para mim é uma satisfação porque hoje eu sou da cidade e tenho família na cidade. Edson Muck ainda bate uma bolinha ainda? Como? Bate uma bolinha ainda? Não, hoje eu sou coordenador da escolinha da de Paraíba, já que são mais de 10 anos, onde só revelo jogadores para os clubes. Qual o jogador que você já revelou aqui em São José que se destacou? Hoje nós temos um jogador que saiu da nossa escolinha, se chama Chumbinho, hoje ele está no São Paulo. Tá? Temos mais dois, mas é garoto ainda que está iniciando, está no Paulista de Jundiaí, que é o Breno, goleiro. E nós estamos mandando mais dois jogadores. A vontade nossa é sempre mandar para o São José, mas o São José teve às vezes algum problema de fazer categoria de base, mas a gente está sempre à disposição na de Paraíba. Se precisar de jogadores, está lá à disposição. Edson Muck, obrigado pela sua participação. Tá, muito obrigado. Esse foi o goleiro do Formigão do Vale, Edson Muck, falando aqui para você no Museu do Esporte. Walter Roberto Passarinho, que também foi jogador do São José, e hoje nessa homenagem aqui no Museu do Esporte, Walter. Gostaria que você falasse um pouco sobre essa homenagem dos antigos jogadores do São José. Eu acho que peço que Deus abençoe o Zezinho, porque essa entidade, o museu, ela resgata a memória de muitas coisas que se passaram que infelizmente as pessoas esquecem. E isso aí é uma coisa bonita que as homenagens estão fazendo, e eu espero que outras datas sejam relembradas também, e que o museu cresça sempre, porque é uma entidade que fortalece o esporte. É importante que a pessoa recebe essa homenagem e é vivo, né? Pode ver a homenagem feita. Isso é uma grande verdade. É melhor ser essa homenagem é melhor enquanto se está vivo do que depois que morreu. Walter, obrigado pela sua participação, Walter. Obrigado a você e Deus te abençoe. Esse foi Walter Passarinho, que
foi um dos melhores jogadores do São José Esporte Clube. Também está aqui nesse quadro Walter Passarinho, com a década de 80, olha só, década de 80, os jogadores do São José Esporte Clube. Maestro Sérgio Vaz, fazendo essa belíssima apresentação no Museu do Esporte. Boa noite. Bom, nós estamos um grupo reduzido de amigos aqui, mas o Sérgio Vaz, todos conhecem, estava agora há pouco olhando ali, né? Como é que pode, né, Alberto? Nesse tamanho jogava basquete, né? Na seleção da cidade. Como? Na seleção da cidade. Em 1947 foi pouco tempo, né? Era reserva. Fazia sua cestinha. Fui campeão colegial, né? Ganhamos a decisão de Cruzeiro aqui, né? Opa. E o Sérgio também está aqui com a gente hoje marcando presença, porque ele também foi diretor do São José Esporte Clube. Ele não esquece, entrando nessa exposição, o Renan, o Denilson, o Danilo, o Bruno, a Sueli, a Elaine, a Célia, a Patrícia, o Djalma, todos coordenados aí pelo José Antônio Walter Frisch e nosso Zezinho Frisch, e a todos vocês que nos cederam, né, algum material, Délio de Almeida, Ricardo Costa, Roberto Simões, e vocês que tiverem algum material do São José que possa deixar aí para a exposição, por favor. Nós estamos aí procurando, por exemplo, uma camisa do Formigão, pode ser emprestada, alguém deve ter. Nós não conseguimos ainda uma camisa do Formigão para colocar aqui, né? Seria muito importante. Então, vocês que por acaso possam ter algum material interessante aqui, o que nós queremos com isso não é uma exposição oportunista, colocar aqui a exposição porque o São José está num momento bom. Na realidade, desde o início do museu, a gente percebe que as pessoas vêm aqui procurando saber sobre o São José, e a gente percebe que muitos garotos ficam surpresos em saber que o São José já disputou uma taça de ouro, que o São José já deu muito trabalho no Campeonato Paulista, já enfrentou grandes clubes. Então o que nós queremos é que com essa exposição, por favor, o professor Paulo Emílio também chegando, marcando presença com a gente aí, seja bem-vindo. Então a gente quer que essa nova geração também saiba que o São José foi forte, é uma agremiação de respeito e que poderá voltar a ocupar o seu lugar de destaque no futebol brasileiro. Eu pediria que o nosso grande jornalista, Alberto Simões, viesse participar com a gente e ele, representando a imprensa, pudesse estar falando um pouco da história do Formigão e da Águia, né? Eu estou surpreso, Alberto. Eu gostaria, por favor, gostaria que você ajudasse aí a renomear. Quanta gente boa aí, quanta gente conhecida, né, Alberto? Olha, Mário Copone, o Sérgio vai estar cochilando já, Sérgio. Olhando para baixo. Professor, obrigado pela presença, Alberto. Boa noite a todos. Obrigado, Ferreira, pelas palavras sempre elogiosas e as primeiras palavras de aplausos à equipe do museu, o Museu do Esporte. Agora há pouco me pediram para escrever uma mensagem, essa coisa saiu do coração ali no livro, né? E eu escrevi assim, mais ou menos: preservar a memória é preservar a própria vida do esporte de São José dos Campos. É garantir a sua continuidade com vitórias, porque é no passado que nós buscamos os exemplos
as lições de vida, os ensinamentos, a coragem, porque o nosso passado no esporte de São José dos Campos é muito vitorioso. É muito vitorioso mesmo. E os jovens, adolescentes, que estão agora praticando o esporte, participando do esporte, essa equipe jovem, por exemplo, do São José, que está aí em vias de conquistar o acesso, o retorno à Série A2, mas eles têm muito o que aprender com aquilo que os campeões que estão aqui deixaram como lição de vida. Certo? Quero cumprimentar especialmente o grande amigo Sérgio Vaz. Quando o Ferreira disse que ele já estava dormindo, ele estava se emocionando, com toda certeza. Ele estava voltando para dentro de si mesmo e passando um filme na cabeça dele e no coração dele, que é um coração joseense de verdade. Esportista, compositor, músico, artista e, acima de tudo, joseense. Não é verdade, Sérgio? Como é bom, como é emocionante, por exemplo, a gente ver Mário Ottoboni. Mário Ottoboni, que deu um reinício vitorioso à atividade de futebol profissional de São José dos Campos. Nelson Martins Pereira, que já não está entre nós, teve uma tentativa junto com Jorge Pinto de Souza, que é outra bandeira que está ali, faz parte da história, se mistura, se confunde com a própria história do esporte de São José dos Campos, especialmente do Esporte Clube de São José, o antigo Formigão. Então nós temos aqui várias gerações de vitoriosos dentro do futebol profissional de São José dos Campos. Jorge Pinto participou da campanha de 1957, na terceira divisão de profissionais. Mário Ottoboni colocou o São José em 64, porque de 57 a 64 foi um aprendizado, certo? E o São José não parou mais. E se nós observarmos na história do futebol profissional do estado de São Paulo, os grandes clubes, os mais tradicionais, São José é um dos poucos do interior que não teve parada de 64 até 2006, a não ser aquela que foi para a construção do estádio, né, Mário? Foi obrigatória, teve que demolir o estádio, construir outro. Então, em 68, 69, o São José parou. Mas uma parada obrigatória. O clube continua, está aí. Aquela mudança de nomenclatura, de nome, transformação de Esporte Clube São José para São José Esporte Clube, nós não consideramos como o nascimento de uma nova agremiação, porque a tradição não se muda. Está escrito isso, a explicação disso no livro que eu escrevi. É o mesmo São José. É o São José que começou em 1933, com os irmãos Martins Pereira, com Galeano Alves, com uma pleia de jovens daquela época, de aventureiros, na acepção da palavra, porque quando o Mário Ottoboni pegou o São José dos Campos, era uma aventura, né, Mário? Era uma aventura pegar o futebol profissional. Numa cidade ainda acanhada, pequena, como São José dos Campos, num estádio acanhado, como vocês vão ver aí na exposição, as arquibancadas de madeira do estádio Martins Pereira, feita com muito sacrifício, sangue, suor e lágrimas, doação de tijolos pelo saudoso Altino Bondesan, o esforço e hercúleo do jornalista Álvaro Gonçalves, o Sérgio vai fazendo no clube, no antigo, eu não peguei essa fase, não cheguei, porque eu já não tive essa felicidade de vê-lo, os caçulas, Caçula, Biriba, tocando no São José, arrecadando fundos, né, para que o clube pudesse sobreviver. Formas que nós estamos aqui num encontro de várias gerações do São José vitorioso. O São José de 57, o São José de 64, 65, 66, 67, ex-atletas, ex-dirigentes. O São José da década de 70, campeão de 72, também com o Jorge Pinto, com o Mário, o goleiro, que está ali hoje, é o preparador do nosso Edinho, a nossa muralha. O Mário tem preparado muito o Edinho defendendo o São José, né? O São José de 79, de 80, eu vi o Ademir Melo, está por aqui o Ademir Melo, você está lá o Ademir Melo, o Walter Passarinho, campeão de 1980, enfim, um encontro realmente de gerações. Olha o Teixeira aqui, Teixeira para o Zezinho Frive, faziam parte do time de 64, campeão da terceira divisão de 64. Então eu acho que se eu omitir alguém, o Zé Luiz de Almeida foi canhoto, né? Canhoto, né? O canhoto. Sérgio Valentim, goleiro de seleção. Paulo Roque, também de 64. Quais os ex-atletas que eu não citei ainda, Ferreira?
Paulo Roque, grande Paulo Roque, Fernandinho Frios, o Edson Mug, está aqui. Quem mais? Ex-dirigente, presidente do Conselho Baco, meu compadre Carlos de Baco. O Maville é cria daqui também. O Maville, que é cria daqui até, estou fazendo um histórico que estava atrás do Maville. Ele fez uma partida, ele jogou no Guarani de Campinas e tal, mas é aqui da cidade, jogou pelo São José também. Eu tenho lá o histórico, a partida que ele jogou pelo São José. Certo? Zezinho foi o craque de ouro do primeiro time. Ele e o Sérgio. O Sérgio Valentim fechou o gol e o Zezinho garantiu lá na frente, na terceira divisão de profissionais, que na nomenclatura do de hoje corresponde, seria a segunda divisão. Porque mudou tanto a nomenclatura, né? É quarta divisão, aquilo que o Zezinho ganhou e tal, hoje seria quarta divisão. Aí pulou para a Série A3. Em 65, São José ganhou a Série A3. Poderá ser bicampeão esse ano, se ganhar a Série A3 esse ano. Então eu gostaria que nós aplaudíssemos esses ex-atletas que aqui estão, certo? Falei no nosso passamento. Uma geração mais recente, também campeã, que levou o São José a disputar o seu último campeonato brasileiro em 1990, foi a geração treinada por Paulo Emílio, consagrado treinador de futebol, Fluminense, Vasco, Flamengo, trabalhou no futebol do exterior, mas veio deixar o seu conhecimento aqui em 89, São José, vice-campeão brasileiro da segunda divisão. A última vez que São José disputou um Brasileirão, esse campeonato brasileiro foi conduzido pelo Paulo Emílio, radicado no Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro, mas está aqui participando da nossa festa. Eu não sei. Estamos aqui os dois vice-campeões de 89, muito bom, né? Como Ademir Melo e o Paulo Emílio. Ademir Melo, vice-campeão paulista, no São José em 89. Já pode escrever o Ademir Melo, né? Mas Ferreira, você que é o mestre de cerimônia, não sou eu, Ricardo. O que eu tinha que falar, eu já falei. Muito obrigado, parabéns a todos. Vocês gostariam de ouvir a palavra de alguém, né? Eu vou agradecer, até aproveitar o seu puxão de orelha para um negócio importante. Eu queria até aproveitar, antes de mais nada, registrar aqui a presença do vereador José Luiz Nunes, que hoje está junto com o Robertinho da Padaria, comandando a Associação Amigos do São José, que tem ajudado muito o São José. Mas eu tenho torcido muito, como todos nós, para que o São José suba, mas eu até faço questão de dizer aqui para vocês o seguinte, que se o São José subir esse ano, e vai subir, queremos que isso aconteça, isso será um tributo também, eu disse isso para o Fernando Carlos, à equipe de esportes da Rádio Bandeirantes, a Rádio Clube. Por quê? Porque eles foram do céu ao inferno com o São José. Eles acompanharam o São José jogando em campo de terra. E eu quero ter o prazer de ver essa mesma equipe novamente transmitindo o São José lá no Morumbi, em jogos decisivos, porque é muito fácil, eu não estou aqui cuspindo o prato que como não, mas é muito fácil você apenas pegar carona quando o São José está bem. E eles nunca abandonaram o São José. Não tinha mais o que se falar do São José. E a gente ligava no rádio e ouvia, olha, está lá o Valtecir Vicente, lá o Martins Pereira, mas ele está fazendo o quê? Mas estava. Então, eu quero que vocês também retribuam esse aplauso à equipe da Rádio Bandeirantes, porque são verdadeiros heróis, porque eles, olha, tiraram leite de pedra. Então, o São José precisa subir por vocês. Por vocês. Parabéns. Vocês são grandiosos, viu? Porque eu sei, a gente que é de rádio sabe a dificuldade que é quando o time está baixo para conseguir patrocínio, é uma luta, não é fácil, não dá motivação. Você vai transmitir jogo aí que não dá motivação para nada, e vocês nunca abandonaram. Parabéns. Muito obrigado pelas palavras elogiosas. Eu gostaria que viesse então aqui em cima o Jorge Pedro de Souza, que foi um dos grandes baluartes do início do futebol profissional em 1957, ao lado de Nelson Martins Pereira,
de Mário Ottoboni, que foi aquele que alavancou esse futebol que existe até hoje. É o responsável pela existência do estádio Martins Pereira. Não importa que o estádio Martins Pereira não seja hoje propriedade do clube, é da municipalidade, é nosso. Continua sendo do São José. Então eu gostaria que vocês dois viessem aqui para retratar um pouquinho da emoção e da dificuldade que vocês tiveram para manter esse São José assim. Vem, Jorge. Jorge Pinto. Mário. O Jorge deve ter a camisa do Formigão. É a camisa do Formigão? Tá bom. Jorge. Jorge Pinto de Souza foi técnico, diretor de futebol, foi praticamente tudo dentro do São José, em décadas diferentes, né? O maior presidente de todos os tempos, quero fazer justiça, Mário Ottoboni. Por que razão? Porque ele formou o time profissional do São José. Ele ficou empenhado por causa do São José, mas deixou a marca que é o Estado. Ele comprometeu de fazer. Eu me sinto à vontade de falar isso, porque eu vou falar uma coisa que não é sabe. Eu já fui chamado de trouxa, eu fui campeão, professor de raça, sem ganhar nada. Tem uma razão muito grande. São José antigamente era tuberculose, que o Brasil inteiro conhecia. Eu na guerra fiquei com tuberculose. Vim parar em São José assim. Estou com 83 anos. E eu fiquei doente. Eu tinha... O Dr. Falsinho foi um dos assistentes disso aqui, durante a minha operação. E eu pus na minha cabeça, o que eu pudesse fazer pelo São José, eu faria. Não era todo mundo, não me conhecia direito ainda, quando eu comecei na Vila Ema, com 8 alunos do ITA que jogavam lá. Eu trouxe todo para o São José, na associação primeiro e depois do São José. Ajudei muito o Miguel de Moura, na associação. Saudoso, grande esportista, grande, dos grandes, patrimônio do Zé Alto Teixeira. Grande jogador. Foi seu atleta? Meu atleta aqui, até gente que não jogou comigo, viu? Fala que jogou, foi treinar uma vez lá, já sofreu. Aí um mundo. Nós temos uma época, ganhamos um jogo da Ponte Preta lá no 15 de 7 de setembro, a gente propôs, né? Eu, por exemplo, tive uma coisa na minha vida. Eu fui motorista de braço, aquele posto de direção do Zé aqui, para falar isso. E eu sou chamado de trouxa. Mal esses trouxas que falam isso, que a maior grandeza que eu tenho é ser cidadão judaense. Que eu consegui esse título também, recebi aqui imenso salário. Isso para mim não tem dinheiro que paga. O Mário, na minha reeleição, depois aqui na Rua 15, a casa dele para dar o almoço, não para dar, aí ficou tudo isso. Melhora tudo. Melhora, ficou tanta coisa, sofreu muito, eu não sei. Eu digo que ele estava eleitoral, na minha reeleição foi Mário. Eu não posso esquecer disso também. Ele me deu isso. E eu, então, era um compromisso, não era o trouxa, era o compromisso de fazer alguma coisa e depois ganhar título de patrimônio humano do município da Fundação Cultural Caixana Ricardo, que eu conheci muito, e recebeu o presidente da República, Jean Goulart, foi quem trouxe, foi o precursor do ensino superior aqui, Jamil Mata de Oliveira, não se pode esquecer. E essa é a razão que eu fiz tudo para o São José, participava, bastava na direção eu cometesse uma derrota, era o suficiente pôr o cargo à disposição, porque eu não estava ali ganhando dinheiro, e ia ajudar o que veio no lugar. E assim foi a minha vida ali. São José é muito importante na minha vida. Talvez muitos não conhecem, mas eu nunca escondi a minha origem. Votei em Minas para casar, morava lá no Vila Ema, que ele podia pagar uma casa aqui na cidade. Hoje essa Vila Ema é uma maravilha. Então, o meu propósito
foi fazer justamente no esporte. E o Mário é a testemunha da cobertura que eu pude dar para ele, como vereador, a gratidão do que ele fez por mim também. E a confiança é tanto que eu vou contar uma coisa. Uma vez um atleta cometeu uma falta muito grave, muito imoral, e ele era um grande jogador. E eu puni, e ele discutiu comigo, eu mandei embora, o senhor não manda nada. Vou falar com o presidente Mário Toboni. Você pode falar com quem você quiser. Ele foi na sala do Mário Toboni, o Mário Toboni falou para ele, olha, o presidente sou eu, mas lá com os jogadores, quem manda é o Jorge. Me deu, esse é o dinheiro que eu ganhava, era a força que eu tinha. Esse jogador foi no jogo da Ponte Preta, esse zagueiro, eu nem me lembro o nome dele, mas deu uma raça medonha e nós ganhamos o jogo lá. Isso é alguma coisa que eu posso contar, viu? São José me deu uma nova vida, me deu uma família que eu me orgulho deles. O Dr. Falcino foi assistente da operação, coitado, morreu aqui na esquina. Aqui. Ele é filho de um médico também. Os 4 meus médicos infelizmente já morreram, mas eu sou grato a eles. A minha recuperação foi rápida, Deus me ajudou muito. E eu me comprometi com o São José. E quando eu recebi o título de cidadão joseense, eu fiquei satisfeito. Olha o que essa terra está fazendo por mim. O Zezinho Frisch jogou comigo, foi um grande e habilidoso jogador, apesar que o craque número 1 era o irmão dele. Tá certo? Mas eu fico muito feliz com o Robertinho, morreu muito cedo, mas fez muito pelo São José. E a história de São José, se for contar aqui, eu fico tomando tempo. Mas aqueles que acompanharam, desde a época do campo da associação, sabem o que eu fiz no setor esportivo. É uma coisa que eu me sinto orgulhoso de poder ter feito isso. E agora vai torcer para o São José subir amanhã, domingo? Eu estou torcendo, eu sofri esse jogo aqui. Com seus 83 anos de idade, vai a tudo quanto é jogo que pode. Se eu puder, eu estou lá. E eu tenho, está aí o treinador lá, que foi campeão comigo. E já está o Pedro Rodrigues, trouxe o filho dele da escolinha lá, ele até misturou, está aí na mão dele também, para dar um futuro atleta. Enfim, eu é que agradeço São José. Eu fiz pouco por muito que São José fez por mim. Mário Ottoboni, que Jorge Pinto de Souza disse que é o maior presidente de toda a história do São José, está aqui. Ó. Grande Mário. O Jorge não vale muito porque é suspeitíssimo. Você também é suspeito. Deixa eu ver. Pode pendurar aí. Ô, Zezinho, quanto tempo tem para falar? Só entendendo, quando eu começo a falar, vai. Viu? O grande orador romano, Cícero, dizia: a história é a mestra da vida, a testemunha dos tempos e a luz da verdade. Escreveu? Você subiu. Eu não sou contemporâneo do Cícero. Chega. Não, o pessoal lá do Rio Grande do Sul, por gentileza, me dá uma cena aí, se não estão ouvindo, eu dou uma melhorada aqui, tá certo? Tá tudo bem aí no fundo? Tá tudo bem? Pois é, Cícero dizia isso, né? E eu fico feliz quando vejo iniciativas dessa natureza, porque nós somos um povo sem essa cultura de preservar a memória, né, de cultuar a história. Então eu estava vendo ali as fotos na entrada, fiquei muito emocionado, porque tem fotografia ali que só tem defunto. Eu peguei para dar uma espiadinha, chamei o Jorge Pinto de Souza, é defunto da direita para a esquerda, da esquerda para a direita. Não tem ninguém para contar a história, mas se não fosse a exposição, nós não tínhamos como contar essas histórias, não é? Mas não é só uma, não. Tem fotos lá que tem
uns 20 e um capengando só. O resto já acertou conta e foi embora. Então, fiquei muito contente. E é bom que se faça isso sempre. Na Câmara Municipal, não faz muito tempo, a Câmara Municipal, eu fui 30 anos secretário da Câmara. Secretário administrativo. 30 anos, de 50 a 80. Foi a época em que nós começamos a trabalhar com São José. Eu fui goleiro de São José. Aliás, um excelente goleiro. Vagabundo, muito na vida. Eu tenho uma foto minha ali, eu estou olhando, meu Deus do céu. Como era bom naquele tempo, né, Sérgio? Bom para parar, né? Para não ter começado. Né? Então, a história de São José passou pelas minhas mãos, Sérgio Vai. Porque naquela época tinha 30 mil habitantes São José. Nós éramos donos da cidade. Dono absoluto. Então, eu nessa época, São José era uma cidade muito pobre, né, cheia de doentes. Então nós tivemos a felicidade de conhecer a história do São José, passando tudo pelas minhas mãos, que eu era secretário da Câmara, e logo mais lá na frente eu me formei em Direito, passei também a dar assistência jurídica para a Câmara, como advogado especializado em Direito Administrativo, e era um ramo novo do Direito, e a coisa deslanchou por aí afora. Então, quando eu era secretário do prefeito, naquele tempo só tinha um secretário. Um secretário era o primeiro-ministro, né? Foi secretário do José Marcondes Pereira, em 1960, por aí, né? E o São José, o campo do São José aqui, tinha virado um pasto. Era pasto. Então, o José de Paulo Ferreira, o José de Paulo está vivo. A Tenente Lucas já morreu há uns 400 anos. Quem mais? O Emílio Cerija Martins já morreu há muitos anos. Era uma comissão do Gilberto Cará? Não, o Gilberto não estava nessa comissão. O Vartão, sim. O Vartão também já foi. Então, se começar a contar, é só de fundo. De vivos tem eu, o Zé de Paulo. O Zé de Paulo fazia parte da comissão, que foi fazer um apelo. Mário, vamos salvar São José? Está tudo abandonado, vamos salvar São José? Você agora está nessa posição aí de chefe de gabinete, era o secretário do prefeito, era secretário do prefeito, né? E pode conseguir uma grande coisa. Conseguir nada. Então conversamos bastante e resolvemos começar o São José com o futebol profissional, o único jeito de motivar. O Serginho foi meu companheiro. Aliás, vamos fazer uma homenagem agora aqui ao Lineu de Moura, que foi meu diretor profissional, Lineu de Moura. O primeiro que começou comigo. Henrique Mudar. Está vendo? Henrique Mudar. Deputado Matarazzo. O José Matarazzo, o pai dele. O velho Jequitibá. Quem mais aquela? Era baluarte, gente de primeira linha. Melo, mas ele não fazia parte da diretoria. Ele era ex-presidente. Boia. Hã? Boia. Não. O Jorge Pinho de Souza começou comigo também. E aliás, você também começou comigo. Trouxe você lá de Campo do Jordão. Você está com medo do frio lá e correu para cá. Veio menino de tudo, não foi? Começou a acontecer isso. A gente vivia de campanhas, não é? Quermesse, etc. Então, a gente precisava de dinheiro. E tinha um cara em São Paulo, um tal de Faquir, que pegou fama porque ele ficou 40 dias sem comer, deitado numa cama de um prédio, né, com 2 cobras. Então fomos lá. Arrumei, fui em São Paulo, acertei lá com o Faquir, para ele fazer uma temporada em São José dos Campos, dividindo a renda para ajudar o esporte profissional dele. Eu acertei com o Faquir, e o Faquir acertou comigo com o Fauzi mesmo. Olha o Fauzi também, o Fauzi era meu compadre, eu gostava muito dele. Então o Faquir ficou exposto. Pagar 2, um cruzeiro. Aquilo que era cruzeiro. Eu sei que porcaria que era, sabe? Bom, aquele ficou lá.
Eu sei dizer que fomos surpreendidos. Um dia eu, Fauzi, à meia-noite e meia, dando pizza pro Faquinha. O único Faquinha que passou 20 dias sem comer e engordou. Na história. Então tem cada palhaçada nessa história, né? Tem coisas gozadices. Deixa eu contar uma. No começo de São José da terceira divisão, né, quando tinha o jogo, esse aqui ficava na porta, esperando a gente. Né? Vem aqui, vem aqui. Serginho, vem aqui, dá 50 aí. Porque é a caixinha do juiz. Tudo bem. Daí teve um jogo lá que não teve jeito, terminou 0-0. E daí a gente estava conversando ali na saída, né? Então, eu, o Mário, o pessoal tal. Daí o juiz chegou para o Mário e falou: seu Mário, não teve jeito. O seu jogador nem estava na área, o que eu podia fazer? Eu falei: desculpe. Não, pelo menos nós não perdemos o jogo, né? E só mais uma agora. Aquele chato, esse cara que disse que começou a jogar futebol em Ribeirão Preto, você sabe quem é, né? Sei. O Tarde de Leão, né? Começou aqui. Saiu da minha casa? Pois é. Mas tinha um jogo, acho que era contra o Jabuticabal. E o Leão estava no gol. Um jogo duro. Era São José. Não conseguia, papapá, já estava quase no fim do jogo. Daqui a pouco passou um avião que começou a fazer um bracinho em cima do estádio, estava arrasando, estava. Numa dessas, o Leão que estava no gol olhou para o avião. Assim. No que ele olhou para o avião, o cara, pum, chutou, perdemos 1-0. Maravilha. Mais uma vez eu torci tanto contra o São José. Contra? Contra. Quem errou, não torcer. E nós já havíamos decidido no departamento de futebol profissional dar 5 cruzeiros para cada gol de vantagem para os jogadores. 5 gols. E vemos um time desgraçado aí, ele já estava 11-0. E faliu o clube, faliu. 11-0, não tinha mais jeito, o time era tão bom, marcava uso daquele ferrete no inferno, livrava todo mundo e marcava gol, era gol em cima de gol. Falei, e agora? Cadê o Tutu? Mas aí o São José tem muita história. Eu fiquei feliz, não vou segurar vocês, porque eu fui atrás agora há pouco fazer uma consultoria, fiz uma auditoria aqui no fundão, e a coisa está muito boa. Então, nós temos que lembrar o São José de 2 tempos, né? Do tempo, aquele tempo nosso, e o São José da agora, né? Parabéns também, pessoal. Estou gostando muito do São José, porque o São José está desempenhando a mesma metodologia da época nossa, viu? Pessoal de São José. Nós tivemos de fora, o Muco fomos buscar lá em São Paulo, né? Na Varja, o Zé Luiz, nosso, mas fomos buscar alguém aqui em Itajubá, que tinha muitos bons jogadores, o Valdir era um deles, né? Pegamos mas todo o pessoal que iniciante, gente de São José que suava a camisa, que gostava de São José. O Leão começou comigo, o primeiro contrato foi comigo, e eu comprei o passe dele no fim por 500 cruzeiros, ele não pagou até hoje, está na secretaria do clube, comprei e depois vendi para ele. Não, eu vendi para ele por 500. E ele fiz uma promissória e ele não resgatou até hoje. Está no clube, se procurar vai encontrar, viu? Até o fato, o Leão sempre vinha São José na minha casa, porque assim no primeiro contrato comigo. E o meu filho, o Júlio Marcos, meu filho mais velho, um dia disse assim: ô pai, corra aqui que o Leão está chegando em casa. Se é que fosse plano em Papão, né? Está chegando em casa. Então tem história muito bonita. O Sérgio Valentim foi um grande profissional. Eu quero muito bem o Sérgio, que também começou comigo, né, Sérgio? O Muque, né? Foi um goleirão, né? Você lembra uma vez que contrataram um goleiro, Sérgio? Lá de Mário. Santa Cruz, não sei da estação. Mário. Não foi o Mário? Aquele goleiro? Não, que teve aquele jogo com a associação. Usina de... É uma usina. Não, aquele goleiro, mas não era do seu tempo, era antes ainda.
Era o Mário, acho que era o Mário, não sei. Não, o Mário não foi eu. Sou eu. Era um fortão. E foi jogar esporte com associação. Nossa, gente, quando jogava esporte com associação esportiva, vou te contar, eu joguei, Borracha, né? Zé Mineiro, Borracha, né? A associação tinha um que massa, né? Psica, né? Borracha, mas daí teve um jogo, diz que o Borracha, o São José perdeu de 1 a 0. A bola bateu no Mário assim, voltou e pum, associação a 0. O Mário se vendeu com o Borracha, falou que uma vaca. Era o Mário, rapaz. Era um cara de Paraibuna. Eu sei que ele era muito bom. Escute, vamos prestar uma homenagem para o nosso querido São José? Vamos tocar o hino? A música, isso, é o hino do São José. O hino do São José? E depois. Vai. E depois? Pelo céu, depois a comilança. O pessoal tem umas comidas aí. Ah, obrigado. Eu não me preparei, não sabia que ia ter esse papo furado aqui. Que papo jóia. Muita coisa que o pessoal não sabia. Muito importante. Foi bom. Tá, obrigado, senhor. Por exemplo, um gol que o Tio Marinho fez contra a Ponte Preta no sábado à tarde, 2 a 0, num jogo que até a Rede Globo estava transmitindo, um gol de bicicleta. Para quem quer recordar, por exemplo, aquele gol do Ricardo, né, tão comentado, aquele gol de bicicleta contra a União do Arimarta, né? E muitos gols importantes para quem quer ver o São José enfrentando aí o Corinthians de Casagrande, Zenon, Zé Maria, Vladimir, Birubiru. Para quem quer recordar momentos importantes da história do São José, no final do corredor ali, nós temos a sala de vídeo, vocês vão poder assistir esses gols importantes e muitos outros, né? São José no Campeonato Brasileiro. Nós temos ali no final do corredor a sala de vídeo aberta à disposição. Já vai, daqui a pouquinho, vamos estar exibindo todos esses gols aí, para quem quiser recordar, tá bom? E enquanto isso, o Sérgio vai estar tocando aqui pra gente
Ô Sérgio, pode ser que eu traga um pouquinho para você aqui, não? E a gente está com fome. E a gente vai estar recebendo vocês aqui no nosso salão aqui no fundo, para estar tomando uma coisinha, tá bom? Sem meia, hein? E olha, disseram aqui que hoje nós, com o Sérgio Vaz, nós demos, olha só, que ousadia. Nós embutimos cultura no futebol. Porque falaram que o boleiro só gosta de pagode. E hoje nós ouvimos música boa aqui. Gosta de pagode mesmo, Debir? O pessoal só gosta de pagode? Renata Paiva, obrigado pela presença, viu? Então, Sérgio, vai tocar pra gente? Tudo bem. O Sérgio está começando agora, espero que vocês não reparem. Ele é um garoto de talento, eu acho que ele vai ter muito futuro nesse campo, viu? Você acha, Paulo? Já vamos chegar. Pois é. Bom, agora enquanto tem as culminantes aí, né? Ô, pessoal. José Luiz, que também faz parte agora da comissão Amigos do São José, presente também nessa homenagem dos ex-atletas do São José. Gostaria que você falasse um pouquinho sobre essa homenagem. Eu aprendi uma frase na faculdade que eu acho que relata bem o que está acontecendo aqui hoje. A faculdade dizia que quem não conhece seu passado não sabe aonde está no presente e não sabe para onde ir no futuro. Então, resgatar essa memória de São José é entender um pouco o presente e apontar caminhos para o futuro. Parabéns aí pela iniciativa. Obrigado, vereador. A vereadora Renata Paiva, que também faz presente aqui no Museu do Esporte essa homenagem ao ex-atleta do Formigão do Vale e também do São José Esporte Clube. Realmente é muito bom estar aqui. Aqui você revive a história do São José. E aqui quando a gente revive a história, né, a gente consegue enxergar aqueles que fizeram a história do São José acontecer e a grandeza desses homens, né, dessas pessoas, o amor, o coração com que eles participaram e fizeram do São José o São José, que infelizmente não está onde nós gostaríamos de estar hoje, mas que vai chegar lá. Obrigado, vereador. Obrigada. Vem com José Luiz de Almeida, foi vereador, foi prefeito em São José dos Campos, foi jogador, foi treinador, técnico, presidente. Vai falar também sobre essa homenagem do Museu do Esporte aqui em São José dos Campos, elaborado por Zezinho Frisch. Olha, é uma satisfação muito grande estar aqui nesta festa, em que a gente pode reviver, né, o passado, né, rememorar aquilo que foi o São José há anos atrás e aquilo que hoje São José representa para a cidade. Então é sempre bom estar presente com os amigos, com as pessoas que participaram da vida, não só do clube, mas da vida da cidade, né? E o clube hoje é aquele que leva o nome da cidade a grandes distâncias. Portanto, eu tenho uma honra muito grande de ter feito parte da vida desta cidade, tanto no cenário esportivo como no cenário político. E eu que vim para cá com 10 anos de idade, em 1955, estou aqui há 50 anos praticamente e me considero filho de São José. Por isso, mais uma vez, motivo de muita satisfação e alegria estar participando desta festa. Obrigado, Zé Luiz. Obrigado. Narrador esportivo que acompanha o São José desde o Formigão. Fala um pouquinho sobre essa... Desde 1940 anos trabalhando em prol do São José, no rádio, e torcendo muito para que o sucesso do São José continue, prossiga. Preservar a memória é garantir o nosso futuro, é garantir as vitórias que vem por aí. Essa aqui é a verdade. Parabéns ao pessoal do Museu do Esporte. O narrador do São José Esporte Clube vai falar um pouquinho também sobre o Museu do Esporte, abrindo aí as portas para os ex-atletas do São José, Paulo. É um momento absolutamente raro na história do futebol joseense e é um momento em que até eu cumprimentava os empreendedores desse evento, que é realmente algo extraordinário. Eu entendo que você tem que ressarcir, resgatar valores e essa é uma oportunidade brilhante. Estão convivendo aqui com jogadores que fizeram alegrias mil para a história joseense, para todos nós. E, embora da imprensa a gente admire todos esses jogadores que para cá vieram, muitos de fora, aqui se radicaram, formaram famílias e sentem na cidade hoje realmente a sua casa. Isso é bom para todo mundo e de parabéns ao museu que fez um evento extraordinário, marcando a história, porque quem não tem história não tem presente, muito menos futuro. Com a história você pode caminhar no presente e seguramente fazer um futuro melhor.
São 3 pontos, mas você perdeu. Não, Pedro estava 2 a 0, mas botou 2 para turma, mas ainda é. Mas ainda é. Vou levar o Jorge e o Mário. O Jorge e o Mário. Minha mulher. Ô Jorge. Mas olha, isso aí você reuniu com o passageiro, o pagar uma cervejinha para ele, depois que eles entregam, entregar, então você muito eu só Antônio Carlos, radialista, jornalista aqui em São José dos Campos, da Rádio Bandeirantes, e vai falar também desta grande homenagem ao ex-atleta do São José aqui no Museu do Esporte, cara. Olha, eu queria dizer o seguinte, Jair, a cidade tem que cultuar os seus grandes nomes. E o futebol de São José dos Campos é pródigo nisso. A gente tem visto aí ao longo dos anos grandes jogadores, treinadores, preparadores físicos, gente da maior competência trabalhando no futebol de São José. E é sempre legal que a cidade, aqui através do Museu do Esporte, possa resgatar tudo isso de bom que nós temos aqui em nossa cidade. Veja que desde 1973 eu acompanho o São José e tive a oportunidade de ver grandes times, grandes jogadores. E aqui a gente vê e encontra muitos que fizeram o nome, que mostraram aqui, jogando com a camisa do São José, o seu valor como dirigentes. Mário Toboni, José Luiz de Almeida, que foi jogador, foi presidente, gente da maior competência participando conosco. Quero parabenizar o Zezinho Frige, Museu do Esporte, resgatando a história do futebol de São José dos Campos, do nosso São José, esse time que, por mais problemas que passa, nunca acaba e que tem a torcida como seu maior patrimônio. Valeu, é isso aí que nós temos que fazer, resgatar os nossos grandes nomes. O Zezinho Frige, coordenador do museu, vai falar sobre essa festa aos ex-jogadores do São José. Bem, Jair, essa noite foi uma noite que vai marcar a história da cidade. Quem não conhecia Mário Toboni, quem não conhecia Jorge Pinto de Souza, ficou conhecendo um pouco mais da história do São José Esporte Clube, do Esporte Clube São José. O Jorge Pinto, que passou nas duas fases, do Formigão e da Águia, é a história viva do esporte da cidade, e muitas fotos que estão no museu foi cedida pelo Jorge para o nosso acervo. Nós estamos convidando os esportistas que tenham foto, jornal ou alguma coisa referente à história da cidade, que nos tragam, nos emprestem, para que nós possamos estar expondo até agosto o acervo da história de São José de todos os tempos. E agradecer a todos que estiveram presentes nessa noite, aos funcionários, a você que veio aqui fazer essa cobertura, ao pessoal da imprensa, ao meu amigo Sérgio Vaz, que abrilhantou a nossa festa, e dizer que São José está de parabéns. Obrigado a todos vocês, São José mora no nosso coração. Zezinho, o museu é aberto de que hora a que hora?
Bom, o museu funciona de segunda a sexta, das 8 às 17h30 e aos sábados, das 9 às 14 horas. E se precisarem fazer um agendamento, nós poderemos estar aqui até a noite e aos domingos, se for preciso. Obrigado.